perguntando, o seu, né? O meu. Olha, isso é comigo, isso não tem nada a ver comigo. O problema é seu. Para isso tem o princípio da descrença. Agora, então de que serviria os seus estudos? Serve para você comparar as minhas bobagens com as suas, as minhas conquistas com as suas, os meus acertos com os seus, os meus erros com os seus. É uma beleza, e eu me exponho nisso. A maioria não se expõe, todo mundo tira o corpo fora, inclusive a mulher de 60 anos, que nós acabamos de falar. Presta atenção. De modo que isso aí você está julgando com a priorismose e bobeando, cai em si. Presta atenção. Vale a pena estudar tudo que vem na sua frente e você tirar a conclusão experimental, por averiguação sua, por investigação pessoal, porque pesquisa própria. Isso é que interessa. Estamos entendidos? Será que você entendeu bem isso? Se você não entendeu, torna a escrever, que nós vamos falar para você. Então, conhecimento é uma coisa importantíssima. E a gente dividir o conhecimento é um processo de fraternidade, de interassistencialidade. É uma coisa positiva. Agora, por fim, um pós-escrito para você. Se você quiser, me esqueça que a Conscienciologia existe, esqueça tudo isso, me dê uma banana de volta, me dê um bananal. Agora, vai cuidar de sua vida, nós nos encontramos pelas quebradas da evolução. Se você não tem racionalidade para ponderar uma coisa dessa, não entre na Conscienciologia, porque só vai te dar trabalho. Ou você entra com racionalidade, sem paixão, ou esqueça. Eu acho que ele entendeu bem, né? A minha vontade é esclarecer, presta atenção. Eu levo o negócio à base do histrionismo, brinco com essas coisas todas, para ver se fixa. Que eu não posso aqui dar tiro. Eu não sou disso. Desde que conheci a Conscienciologia, em janeiro desse ano, e tive as primeiras experiências com feto ectoplástico, tenho tido muita exteriorização de energia. O ectoplasma praticamente escorre da minha mão esquerda o dia inteiro. Isso pode criar algum problema, uma vez que ainda não domino as técnicas. Sim, é bom você procurar mexer com o estado vibracional e melhorar o holopensene em torno de você, a sua psicosfera. Procuro manter sempre a cosmoética e a boa intenção. Sim, isso é importante. Mas agora, movimenta as energias e lembre-se, quem manda em você é você. Se você não quiser, ninguém tasca, ninguém influi em você, ninguém é intrusivo, ninguém vai invadir você. Meu filho tem 18 anos e acho que ele também é ectoplasta. Quando ele era, olha, isso às vezes pode acontecer porque o processo de ectoplastia e ectoplasmia e processo de parapsiquismo, às vezes tem influência genética, sim. Quando ele era pequeno, tinha mania de benzer água, e a água ficava com cheiro de arnica. Isso mostra que tem. Como posso orientá-lo para que ele possa utilizar bem o plus com os quais ele nasceu? O mais importante é você colocar o seu filho, dar uns livros para ele entender e ver o que é o processo. O ideal seria ele ler de cara, já que ele não está aqui, ele lê, por exemplo, Projeciologia, para ele entender. Agora, o dia que ele vinha aqui, ele ia à holoteca e lê os livros de ectoplasmia, Skrenschnotzen, para ver o que é que acontece. Tá? Durante a TENEPS, vem ocorrendo já há alguns dias uma forte percepção de transmissão de energia para a situação política no Brasil. Muito bem, né? A gente está precisando trabalhar com isso, o Brasil está precisando, nós estamos carregados, o ambiente está um pouco carregado atualmente. Estou certo nessa percepção? Sim. Essa eleição pode ocasionar um problema institucional grave? Também pode. A gente nunca sabe. Depois de eleição, precisa ver o que vai dar. Antes da eleição, a gente nunca sabe. Na prática do EV, sinto necessidade de esticar meus braços para frente e exteriorizar energias pelas mãos. Quando faço isso, parece que minhas energias se impulsionam dos pés até as mãos, como se de fato estivesse saindo energias para o ambiente onde me encontro. Isso de fato acontece ou é apenas imaginação? Não, para quem está iniciando, essas sensações e vivências são normais. Anota isso tudo e caminhe com o processo, e trabalhe com as energias, que isso aí vai ficar cada vez mais nítido, límpido, claro, exposto, explícito. Desde que coloquei uma amiga na minha caixa de TENEPS, a nossa amizade mudou. Ela passou por um processo de separação
E de lá para cá ficou muito superficial. Baladas, Orkut, noites regadas a muito vinho. Ela é frequentadora de terreiro de Umbanda. Um Exu e uma pombagira falaram para que ela cuidasse mais dela mesma e largasse dos outros, dos filhos e por amigos de lado, e pôr os amigos de lado. Achei isso um absurdo e falei com ela algumas verdades para ela pensar. Gostaria que ela perceba que as mudanças dela não foram boas. Ela parou de falar comigo. O que eu poderia fazer para ajudá-la? Devo ligar para ela ou dar um tempo? Não, você deve escrever e falar assim, olha, pombagira é assédio extrafísico e é específico para a fêmea prostituta. Veja bem se você está se sentindo como prostituta atualmente. Você quer entrar nessa vida? Como é que é a situação? Agora, data e dá para ela, porque isso daqui a uns tempos ela vai ver a realidade, ela vai recorrer ao processo que está assinado. Se você gosta dela, se você tem segurança de falar isso, tudo bem. Por quê? É lógico. E essa turma, se você der isso para ela, vem atrás de você, faz parte do serviço. Eu vivo tendo esse povo, sempre tem o revertério, a turma vem me visitar. Aí a gente tem a diplomacia, o parlamento, a gente conversa, o parlatório, faz parte do serviço. Agora, a pombagira é assediadora extrafísica para a prostituição. É processo sexual, é um problema totalmente sexo-chakra feminino. Minha sogra viúva, classe média, tem 66 anos, tem baixíssimo nível intelectual e é extremamente ingênua. Começou a se relacionar com vigia de rua de 30 anos, pobre, mora na favela e quer morar com ela. Suspeitamos, essa está ótima, isso aqui é verbo. Suspeitamos que ele está com ela por interesse. Vem cá, você também é ingênuo ou é só ela? Essa de suspeitar não deu, não aguentei essa colocação. Não dá, né? O que você está esperando, né? Está esperando o quê? Que ela vai assaltar que ele vai assaltar o cofre dela? É isso? Tudo que falamos para ela, ela fala para todo mundo. Como eu poderia fazer à tarde nesse caso? Olha, o problema é o seguinte, preciso de insistir. Vai, pondera, joga energia bastante antes, durante e depois, que às vezes ela vai te escutar. O problema todo é ver isso com calma. É o jeito. Eu quero falar, que é uma pessoa aqui, que eu não vou falar o nome, que é o caso do longa-metragem. Tá certo? Nós vamos trabalhar no assunto com você. Te aguenta aí. É o caso do longa-metragem. Vê se você se localiza e se identifica. Nós vamos colocar, do jeito que você pediu, ok? Outra coisa. Nós temos aqui, tirem o celular das mãos das crianças. Isso aqui saiu na revista Época, no dia 23 de agosto desse ano. Então, a epidemiologista americana diz que ninguém sabe o efeito celular no cérebro infantil. Eu cheguei a tocar nesse assunto rapidinho. Como me deram aqui de novo, eu estou falando que isso já foi falado e é terrível. Se alguém quiser ver o negócio, não é fácil. Porque o celular não é confiável. Abre o olho. Agora, eu queria falar também para vocês, isso aqui é a revista Veja, que saiu nas bancas ontem. Está na banca. Agora, na página 101, tem aqui um artigo do uso inadequado de certas coisas que estão estudando. É um big no artigo. O Brasil a preço de ouro, com as coisas todas, aquilo que é adequado e não. Agora, aqui estão confirmando, mais uma vez, quantas bactérias a gente tem? Pois é, então eu vou ler. Você vê como é que você está certo. As bactérias do bem. Cerca de 100 trilhões de bactérias habitam o organismo de um adulto. Encontradas principalmente nos órgãos mais expostos, elas ajudam a manter o equilíbrio da saúde. No nariz, na boca e na laringe. Depois, nos intestinos, na pele. Então está aqui, são 100 trilhões de bactérias. Essa é a segunda revista que fala isso esse ano.
Por isso que eu estou falando. Eu vivo dizendo isso aqui, o povo acha que a gente às vezes é exagerado, é a vovozinha, não sou exagerado. O fato está aí, está aqui. É a revista que está aí nas bancas, sabe? Aqui, ó, eu vou ler para vocês a capa. A verdade sobre os dossiês. Não aguento mais receber pedido da Dilma e do Gilberto Carvalho para fazer dossiês. Eu quase fui preso como um dos aloprados. Isso é um tal Pedro Abramovay, atual secretário nacional de Justiça, em conversa com seu antecessor Romeu Tuma Júnior, lá no Palácio, lá em Brasília. É o negócio dos dossiês. Lá. A revista está nas bancas. Eu estou lendo por causa das bactérias. O negócio de bactéria é uma coisa muito séria. Agora, gente, nós temos aqui o gabarito da prova da PEX, Prova Geral de Proexologia. São 50 perguntas que foram feitas, fizeram o exame, mas ainda não tem o resultado do povo, não é isso? Já tem. Então, avaliação escrita no dia 24 de outubro, que é hoje, 2010. Eu vi aqui, a prova está muito bem feita. Eu fiz 5 observações que eu anotei aqui para você ver, que talvez fosse melhor. Por exemplo, toda vez que vocês perguntam para qual significado, talvez o melhor seria para qual objetivo. É melhor do que significado. Tem 3 lugares que vocês falam nisso. Então, eu anotei aqui. E o mais está uma perfeição. As respostas eu não vi nada errado. Tudo certinho, dentro do processo. Isso mostra que vocês também passaram na prova. Vocês foram aprovados, eu acho. Está certo? Quem é que fez essa prova? Foi você e só você. Olha, está o máximo. Agora, anota aí as 6, se você achar que é interessante, que eu fiz uma espécie de revisão do caso. Agora, gente, eu estou aqui com a coleção inteira do jornal familiar chamado O Primo, que é do clã Cavalieri. Cavalieri é da Carla, da família da Carla. Aqui tem desde o primeiro número até o último, que nós vamos levar para a biblioteca para as pessoas estudar. Isso aqui é um caso de estudo de sociologia. Então, vocês vão ver o processo, que não tem mais feudalismo, não tem mais monarquia, mas o clã ainda existe. E aqui é impressionante. Então, por exemplo, aqui tem o primeiro número, sabe? Agora, o total é o seguinte, são 238 números e, por incrível que pareça, tem 31 anos que eles publicam. Mensal. Está claro? Tem 31 anos. Agora, o último aqui tem o aniversário de outubro, os parabéns, como é que é. Outra coisa, vem pelo SEDEX, pelo correio, e tem o selo, o carimbo, tudo bonitinho para a pessoa. Agora, tem uma história em quadrinho, todos eles, com 3 quadrinhos. Tem fotografias várias no meio. Tem palavras cruzadas no jornal. E, às vezes, tem mais de um quadrinho. Esse aqui, por exemplo, tem 2 quadrinhos. Agora, aí, cada um fala uma coisa. Agora, tudo é o nome da família, quem é que está com quem, como é, quem é que fez aniversário da família e tal, tem que falar quem é. Não, é a Maria de quem? Do Laurindo. É o Antônio de quem? Entende? Da Dona Alfreda. E por aí vai. Tem os nomes tudo aqui. Então, aqui está aparecendo o primo, Isilda e primo. Jornal da Família, Silva Cavalieri, outubro de 2010. Agora, quem quiser estudar o que é o processo da sociologia, da conviviologia, precisa de ver um jornal igual esse. De todos que nós temos, que nós temos outros jornais de família, de todos que nós temos, esse aqui é o mais sério de todos eles que eu já vi, que é o da Carla. Ela guardou porque vem desde a época da mãe dela. Nós temos ali, aquele monte ali é o jornal, vocês estão vendo? Ela trouxe outro. Agora, aqui tem o início e tem o fim, são os 2 últimos tomos da situação. Aqui, quando foi começar, 26 de setembro de 1977. Aos senhores, tio Natal, tia Emi,
tia Miriam, Luiz Eustáquio, Fernando José, Luiz Eduardo, Ângelo e Paulo Fernando. Aí eles mandaram a carta. Essa carta tem a finalidade de colocar em pauta para discussão uma ideia, a de lançar no seio do clã Cavalieri um jornalzinho. E essa ideia tem um porquê, a união da nossa família. E por aí vai, tem todos os dados aqui. Quem quiser estudar, acho que isso aqui é uma preciosidade. Foi eu que pedi para a Carla para ela arranjar para mim. Vale a pena. Gente, é a natureza humana. Agora, a natureza dentro do processo do grupo Karma. Isso é seríssimo. Vocês já viram que esse povo tem uma parte aí boa, que é de base italiana. Então, já viu, né? Italiano, tudo é apegado ali no negócio. É ou não é, Arlindo? Você não fez o clã. Você está entendendo? Você está entendendo? Faltou aí o negócio de pegar lá. Não, pega na alça. A alça de pano. Entende? Alcântara de Pane News. Sabe lá o que é isso? Mas agora, olha, vale a pena quem nunca estudou isso aí, ou que se interessa pelo processo de sociologia, de comunicação, é a política familiar, da família nuclear, análise muito séria de grupo Karma. Vale a pena ver. Professor Valdo, o senhor tinha pedido para fazer um levantamento de aqui. Sim. Quantas pessoas de parentes diretos, né, entre filhos, primos... Não, eu quero ver o total. Total, em torno de 200 pessoas. 200 pessoas. Agora, ó, você tem mais lá, mas em compensação, não tem jornal. Ela tem mais lá no Nordeste, o clã dela lá é maior, mas agora o de vocês é mais arrumado. E outra coisa, com 31 anos de consistência, isso é muito sério. Agora, ó, viva o Brasil, que vocês conseguiram manter de 77 para cá, uma condição dessa no Brasil. Isso mostra que é o máximo. A família não foi abalada, o clã permaneceu. Vocês não acham? Há 31 anos, vocês são a prova do equilíbrio do Brasil. 31 anos. Nós tivemos nesses 31 aí algumas coisas bravas, mas tudo foi engolido. O jornal não parou de circular. Como a gente já está na 4ª geração da família, de vez em quando tem os encontros. E nesses encontros, os membros da família fazem um teatro contando a história dos nossos avós para as pessoas que estão nascendo agora. Isso é impressionante, né? Agora me conta, já estudaram o processo assim de heráldica e outras coisas mais da família? Não tem nenhum símbolo da família, não trouxe? Tem a... Porque geralmente você dispõe por causa da monarquia. Tem o brasão, aparecem alguns números. Tem o brasão. Agora, outra coisa. Existe algum sinal genético que aparece mais dos membros dessas gerações, dessas 4? Por exemplo, o nariz com alguma coisa aqui, a orelha grudada aqui, um dedinho que está encoberto dentro do outro, alguma coisa assim, não tem, não? Que nunca estudaram? Não. Tem um determinado tipo de patologia que acomete frequentemente. Sim, mas isso é um processo da genética. Eu estou falando mais a genética de aparência. Não tem, não? Não, a gente é muito parecido. Assim, olha para... Então o povo é bonito. Se for a partir de você, o povo é bonito. A gente se reconhece, sim, porque realmente tem uns traços na face que são parecidos. Então, né? Agora... Você sabe que eu encontrei um caso desse que, para mim, foi uma perturbação, né? Até hoje eu não posso entender aquilo. A hora que eu estou descendo, eu vou levar minha mãe para a gente ir a Palmelo, isso há muitos anos, eu era rapazinho. E ela estava ruim do fígado, então eu tinha que levar lá. Que era o jeito que eu recebi a inspiração de que lá ela poderia melhorar. Que ela estava um pouco passando muito mal, praticamente desenganada com o negócio na época. Então, na hora que nós vamos para Palmelo, dentro do trem, que é o trem de ferro, a locomotiva que saía de Monte Carmelo e ia para Goiás, então, a hora que nós passamos lá para o lado de Goiandira, para aquele lado lá, que eu chego assim na porta do vagão do trem e vou descendo para ver na estação se ia demorar, como é que seria. Um cara chegou e ia chegando assim, foi chegando, virou e falou assim:
você é Vieira. Aí eu falei assim, por quê? Baseado em quê? Cada sua entrada aqui, do jeito que você estava, era rapaz. Estava começando a ter entrada, sabe, por aqui. Eu falei assim, mas como o senhor sabe? Não, eu já examinei todos os Vieiras. Aí eu virei para ele e falei assim, vem cá, os meus Vieira vieram de Mato Grosso. Eu falei assim, é isso mesmo. Os meus também. Então você é da minha família. Nós devemos ser primo distante, é só a gente se examinar. Daí o trem chamou, eu fui embora e não encontrei mais com o cara. Hein? Não, mas o processo da entrada, que ele viu que era igualzinho, não? Todos têm. Olha para mim, ele falou, olha para mim, olha aqui, igual você. Isso é genético. Agora veja, você não acha que eu sou até, ele brincando comigo, você não acha que eu sou até muito vivo para saber uma coisa dessa? Você olha, estou abismado, estou atônito com o senhor é fora de série. Agora, nós somos primeiros, se o negócio é esse. Aí eu comecei a falar como é que foi o caso do meu avô, que foi o negócio dos índios, na época do imperador, que eles mandaram o povo, então 14 Vieira vieram para lá. E eles foram parar na Bagagem. Bagagem é onde fazia a catra, mineração de diamante. Agora, era perto lá do lugar dele. A área é a mesma. Então, saiu de Mato Grosso, uns foram para Goiás, outros foram para Minas. Aquilo espalhou. São os mesmos. Então, existe alguma coisa nisso, você está entendendo? Que dá. Uma coisa que eu vi que nós temos, às vezes, é o nariz aqui, ó, que é partido igual o meu. Se você for olhar, ele tem uma... ele é bem acabadinho aqui na ponta. Isso aqui tem vários narizes desses do meu lado. Então, isso é que eu sou curioso de examinar. Eu já vi, por exemplo, cara que tem essa orelha aqui grudada. Isso é típico. Outro também que eu já vi é que tem o dedo mínimo do pé esquerdo mais por baixo, entende? Do anular. Isso também tem no pé. Tem uma série disso. Agora, é marca genética 100% de uma série de gente. Possivelmente, se a gente for estudar essa turma, vai ver tudo. Outra coisa, você vai ver os que são legítimos e não. Talvez eles não quiserem estudar, porque às vezes tem algum que não foi. Aí ia pegar a mamãe. Então, eles não quiserem entrar nessa. Porque se der uma diferença muito grande, vai ver, não pode ser. Vai mandar fazer o DNA, pronto. Nunca ninguém fez estudo de DNA de vocês, né? Professor Valdo. Ainda bem, né? Tem duas coisas. Tem duas coisas curiosas também. É que a família tem um assovio. Então, em qualquer lugar do mundo que você chegar, num lugar público e assoviar, se tiver outro Cavalieri, se reconhece. Então, é bem interessante. Um assobio. Pelo assovio. Deve ter tido gente de guarda lá, né? Porque guarda que é bom para... Guarda que é bom para assobiar, né? De madrugada, tal, quando está fazendo a ronda. E a outra coisa é que tem santo na família também, né? Como é que é? Tem santo na família. Ah, tem santo? Santo Afonso Maria de Ligório é parente. Ele é? Esse cara fazia uma opção de processo para ele era bilocador. Pois é, ele era bilocador, até no meu livro. E então, nós estamos trabalhando bem. Mas veja, ele não participou desse jornal. Ele foi antes disso. Agora, pela Afonso biografia... de Ligório é muito tempo. Pela biografia do Afonso... Agora, só te pergunto, você acha que ele está ressomado em alguns de vocês? Isso que eu ia falar, eu acho que está. Ah, tá? Manda ele conversar comigo. É aquele que o senhor conhece. Hein? Eu acho que é aquele que o senhor conhece, Você acha? Pelo histórico, pela biografia, o que o Afonso fez... Mas precisa ver a ficha dele hoje. E aí, o que eu fiz? Eu mandei uma charadinha para o jornal, pedindo para esse tio, que é quem escreve o jornal, eu descrevi todas as características do Afonso e falei, vamos ver quem reconhece quem é. Você sabe que isso é possível mesmo pelo seguinte, vocês são muito entrosados uns com os outros. Para haver ressoma ou a ressomática consanguínea, é preciso haver entrosamento. Como vocês são, tudo isso é possível. Deve ter mais de um aí. Então, avô de si mesmo. Deve estar cheio de avô de si mesmo, avó de si mesma. O negócio é estudar, né? É ver. Professor Valdo. Sim. Bem aqui em cima.
pegando a deixa aí do exemplo. Olha lá, você tem uma colega lá agora que vai falar. Mas eu queria entender assim, qual é a relação do verbete com esse exemplo do dossiê? É o problema proexológico? É o tamanho do problema proexológico? É o problema da heráldica, da genealogia, problema do passado, problema medievalesco, o problema feudalístico. Tudo é. Esse tudo aí mexe com essa turma. Agora, é um processo da historiografia grupo kármica. Eu acho que tudo é importante estudar nesse caso aí. Uma coisa, tem muita gente que quer estudar suas retrocognições, tá certo? Aí é um processo bom, porque outros às vezes já estudaram, vai ajudar a pessoa dentro do grupo. Vale a pena. Entende? Agora, trabalhar muito com isso ainda é muito, se não tiver cuidado, fica muito egóico, tá certo? Você já vê. Certo, O que a pessoa vai fazer com isso? Ela pode perder muito tempo com essas coisas. Sim. Porque o passado ninguém muda. Nós temos que mudar o processo nosso genético. Então, como é que fica? Certo. Agora, o que eu vejo é que eles são muito organizados. Uma coisa que é um trafor da família é a organização. Nós não podemos dizer que não seja. Quanta família aqui que tem só 17 elementos, que está cheio de consréu, que não tem organização nenhuma, que estão tudo no tóxico. Isso é muito sério, né? Valdo, estava pensando a respeito de uma coisa que você comenta sempre, que nós estamos numa vida crítica. Vidas críticas. Ele falou, essa vida aqui é uma vida crítica. Então, eu estava pensando a respeito da questão da profissionalização das PROECs. Quando você criou o Centro da Consciência Contínua, que depois foi absorvido pelo Instituto, primeiro IC, ali começou um processo de profissionalização de PROECs, né? Depois as outras IC, 7 anos depois do CAEC, e assim sucessivamente. Então, hoje tem o quê? 17 formas técnicas de você executar PROECs. Quer dizer, quem sabe dessa realidade e não está colaborando de uma forma mais efetiva nesse contexto, a responsabilidade vai triplicando, vai ter um problema exponencialmente. Que a pessoa vai perdendo as alternativas, as opções, as oportunidades. Perdendo as alternativas. A chance de potencializar o trabalho dela. Então, em primeiro lugar, dela. Depois é que é dos outros. Porque eu entendi essa questão da vida crítica, assim como sendo que você tem informação, você fez o curso intermissivo, mas a possibilidade da execução da PROEX hoje, aqui, do jeito que ela é, clara, com curso, prova, e o diabo a quatro que tem hoje para poder resolver isso, e se a pessoa ainda assim, ela não se engaja em nada, quer dizer, como é que vai ficar uma condição dessa, em termos de meleques, em termos de dívidas tem alguns aumentadas. verbetes que eu agora redigi ultimamente que fala tudo sobre esse assunto aí. Que você está redigindo agora? É porque eu pensei muito sobre isso. Qualquer hora nós vamos debater aqui. São essas sutilezas que eu estou fazendo com as coisas. Inclusive esse aí, por exemplo, que você estava perguntando. Explica aí o que você entendeu. Até vou ver o que você entendeu para te ajudar. O verbete é o retrofunção do amparador, que é justamente você verificar qual a função que o seu amparador exerceu na última vida dele. Se ele foi tenepsista, se ele foi ofexista, o que ele fez? Porque por aí você consegue ver o seu nível também. Loche, isso é importantíssimo para vocês. Ninguém nunca pensou nisso aí, nunca você viu isso escrito. Eu estou falando as coisas, tudo de curso intermissivo agora. Quer dizer, que a especialidade dele, Valdo... Através dele você sabe quem é você. Pelo amparador. seguinte, ele é que tem mais afinidade com você. Claro. Do ponto de vista evolutivo. Isso aí é importantíssimo. Por exemplo, nesse clã lá da Carla, a coisa mais importante é ver quem é o amparador de quem. O dela, por exemplo, é mais importante que o resto tudo da família. Porque esse é que tem mais afinidade. É o que? Entende? É aquele que tem mais compatibilidade do nível evolutivo, da experiência e da vivência. O amparador dela, ele, na última vida, ele era da família? Isso aí é interessante ver. Por isso que eu estou falando. O negócio do estudo grupo kármico aí adquire outro nível. E outra coisa, devassa. Ele abre o caminho, ele escancara, entende? O futuro da pessoa imediata, futuro imediato. Valdo, eu estava fazendo essa reflexão porque eu estava lendo, estou relendo o livro do Arthur Girtjan, né? Entre Dois Mundos. Quer dizer, o
pão que o diabo amassou, que ele teve que passar Foi. até chegar a alguma conclusão, e até bem Agora, lógica. se a pessoa, se ele souber essas coisas, Bem, nós estamos falando hoje, você já imaginou ele Nossa, ter verbete? ele ia longe Ele daquilo. ter um livro para ele abrir e começar a ler na hora que a coisa ficava... E ele muito bem, assim, muito bem focado, ele Muito seguindo bem uma focado, pista. né? Muito lógico. Agora, uma coisa totalmente amadorística, aos trancos e barrancos, e tem que dar muito desconto para uma muito pessoa empírico dessa. demais. E a Muito gente, com tudo que jejum. tem aqui, sabe, às vezes fazendo muito pouco, até a escrita do livro. Ele escreveu muitos livros dentro daquela confusão toda que ele vivia, de uma situação que ele não tinha nome para dar. E a gente que tem tudo no lugar e fontes de consulta não está escrevendo, às vezes, nenhum artigo. Nada, uma bobagem. Não está falando Porque para nada. nós a situação, a gente já passou isso aí, está lá na frente, não dá mais valor. É igualzinho a pessoa, questão mora de em não dar Ipanema, pode valor. passar lá 30 anos, nunca vai à praia, não. Está aqui. Se precisar, eu vou. Está ali Não mesmo. vai. Ele não dá valor para aquilo que é fácil. Por isso que é uma vida crítica, Muita né, gente Valdo? aqui é a mesma coisa. A vida crítica é em função de não perceber esse valor e não estar dando a contribuição devida, né? Professor Valdo. Mas o que tem, cara? Teve um período da minha vida, período de uns 9 meses aí, que tinha uma amparadora, ela era da monarquia, ela sempre aparecia sentada numa cadeira, uma senhora assim, uns 60 e poucos anos, muito bonita, muito... era da monarquia mesmo, aquela figura delicada. Quer dizer, do bem lado adequado, dela. né? Eram Bem 3 Cavalieri, gerações. bem Eram 3 Cavalieri. gerações. Era ela, do lado direito, um da 2ª geração, e do lado esquerdo, um outro rapaz da 3ª geração. Eram os 3. Então, na hora que você falou isso, eu me lembrei dessa fase aí. 3 gerações, todos da monarquia, e sempre todos muito sóbrios, muito serenos, bem interessante. É uma Professor turma boa. Valdo. Sim. A retrofunção do amparador vai ser um verbete. O que tem? Retrofunção do amparador. Esse tema que a Adriana definiu. Vai ser um verbete? O senhor poderia ampliar? Já é o verbete, já está feito. Eu já ia pedir para o senhor ampliar mais, falar mais sobre. Criar o quê? Falar mais sobre este tema. Não, eu vou trazer o verbete. Eu agora vou da gente esperar. debate aqui com Karma. Grupo Karma. Né? Nós vamos trazer. Mas, olha, eu só vou te falar, ampação, o que é. O verbete é baseado no esquema de pensar que esse amparador que está trabalhando com amparando, por exemplo, o amparador extrafísico, aquela consciência que ajuda o praticante da TENEPS hoje, ele na vida anterior. Então, o praticante, então, hoje pergunta, você foi tenepsista, ofiexista, completista, semiconsciex ou foi teleguiado? Só com essas 5 coisas ele já vê. Do tenepsismo ao teleguiamento, ele vê a condição que ele está. Ele, praticante. Por quê? Ele deve estar próximo daquela condição, porque a diferença dele com o amparador é que o amparador se manifesta pelo psicossoma direto e ele pelo soma. Essa diferença, aí, praticamente fica secundária. Interessa é a lucidez que ele tem aqui. Aí, lá pelas tantas, é capaz do amparador virar para ele e falar assim, olha, na próxima vida vamos trocar de posição, que eu quero entrar nessa. Entende? Tem isso. Mas você entendeu aí? Agora, essa retrofunção do amparador, ela é uma pedra de toque, ela é uma iluminação, ela é um spot de luz para mostrar a realidade da pessoa hoje. Você entendeu, né? Devido o quê? É o que eu falei com ela, para ela estudar. O que é o diagnóstico diferencial? O diagnóstico diferencial é justamente isso, é a comparação, né, de uma condição com outra. Entende? É justamente isso aí. Então, é o diagnóstico diferencial do problema do nível evolutivo das duas consciências. Agora aqui, tem algumas dúvidas básicas, então serei direta. A consciência faz sexo? Se alimenta? Toma banho? Olha, depende dela. Se ela for bem animal e cheia de bobagem, já está procurando fazer isso tudo. Tem gente que quer até guardar dinheiro, procura guardar dinheiro, etc. Fica pegando alguma coisa lá e pensa que é dinheiro. O que são as consciências das plantas e dos animais? São de uma natureza diferente das nossas? Não, são as nossas naturezas
vegetais e subhumanas. Conforme o indicado, tento identificar minha PROEX observando as coisas com as quais tenho afinidade. Tenho quase certeza que minha PROEX está relacionada com a educação. Entretanto, por conta de uma depressão desencadeada, entre outros fatores, pela minha autocobrança e frustração como professora, adquiri medo de escola, criança, sala de aula, mochila cor-de-rosa e a revista Nova Escola, o que foi diagnosticado como a síndrome de burnout. E agora, o que faço com a minha PROEX? Olha, eu acho que você tem que enfrentar você mesma. Olha no espelho, veja bem, passa a mão assim, ó, e vamos ver. Depressão, que isso aí tudo é bobagem, supere isso tudo. Você já tem, as suas perguntas são inteligentes, que você fez aqui sobre o assunto. Mostra que você já tem um livro que você pode caminhar e ir longe. E dá aula, a didaxia, ou a didática, o didatismo, a pedagogia, o processo de lecionar, a lexicologia. Vale a pena você trabalhar com isso aí. O problema todo, não só dos livros, do ensino, de levar o conhecimento para frente. Vamos nessa. Não despreze isso não, e não fique entregue à sua própria autocorrupção. Depressão, antes de mais nada, é autocorrupção. Olha bem isso. Ao dormir, tenho sentido repuxões em um dos pés e às vezes os dois e a cabeça. Estaria iniciando a projeção e isso seria uma mioclonia? Estou estudando o livro Projeciologia, mas ainda há muito a ler e gostaria de sua observação. Não, isso aí às vezes é mioclonia mesmo, é processo. Isso é muito comum quando a pessoa vai dormir. Desde criança isso pode acontecer, é comum. Usando apenas o raciocínio e sem querer mais manter uma relação doentia, onde predomina uma grande submissão psicoemocional afetiva que me anula, razão pela qual resolvi terminar um relacionamento de 7 anos. No entanto, não estou conseguindo superar esse processo. O emocional está latente, reina uma grande dor e uma angústia imensurável, e uma vontade incontrolável de voltar atrás. O que fazer para me libertar desse monoideísmo? Fico com ele preso aos meus pensamentos o tempo todo. Qual a técnica que posso aplicar para me fortalecer? O processo seu é que você está muito egoísta. Saia de você, saia do seu egão. Pensa noutra pessoa, vai ajudar os outros, que você vai esquecer esse egão seu. Você está pensando nisso. Só pensa nele porque é como se fosse uma perda. Ele insultou o seu egoísmo. Então você está achando ruim. Está na cara o processo todo aqui. Agora, dá um jeito, supera isso. Vamos tocar para frente. Outra coisa, eu não sei a sua idade, mas em qualquer idade hoje, até na 4ª idade, o povo está reatando relações. Pensa nisso. Procura um sapo para virar príncipe de novo. Esse é o caminho. Vamos nessa. Eu vou torcer para melhorar. Gostaria que o senhor explicitasse mais em fatologia, no final da 3ª linha, de cima para baixo, página 18. O autofoco inteligente na solução e não no problema, contudo considerando o imperativo da descrição do problema. O problema todo é o seguinte, a gente tem que ver, antes de mais nada, se tem um problema, uma questão para ser resolvida, alguma coisa para ser investigada, uma coisa para se colocar em pratos limpos, a gente tem que ver primeiro o seguinte, qual a solução que eu vou atingir isso aí? Porque o problema você já sabe o que é. Então vamos ver a solução. Mas é preciso descrever esse problema, fazer a descrição dele com detalhes, para você ver de fato que a solução é aquela. Então a primeira coisa tem que picotar o seu problema, para depois você chegar à picotagem da solução que você vai empreender para alcançar a resolução do seu problema. Opinião sobre as eleições conforme solicitado. Tenho certeza que a Dilma não vai ganhar as eleições. Gostaria de pedir para todo mundo mandar energia positiva para os eleitores e pensar que a verdade, a ética, a justiça, a lei, a ordem e a democracia vão prevalecer. Isso é a Cecília que eu estava falando. Ela está com convicção disso, já faz um mês que ela está falando nisso. Tenho certeza que a Dilma não vai ganhar as eleições. Professor. Coisa séria, hein, da mulher. Essa senhora, vocês sabem, ela escreve muito bem, ela há muitas décadas que é jornalista, e ela lê demais. Professor. Ela deve ter alguma coisa.
já não sabe os detalhes, ela não fala isso à toa. Professor, a questão Sim. do... dá para você ampliar aí a questão- paradoxologia? Paradoxologia. Isso. O paradoxo da estrutura prática do binômio problema-descrição. Isso. É justamente isso aqui. O processo é o seguinte, é o que eu acabei de dizer aí antes. Na questão do problema, a gente tem que descrever o problema de fato. Porque às vezes tem uma questão, um vai ver só um flanco, um lado da questão, o outro vai ver um outro lado. Às vezes tem que ver um terceiro, que é aquele que é o mais importante, o busíris, o nogor do problema. Então, a gente falar sobre o problema, é preciso de passar o pente fino nesse problema, pentear com o pente fino para ver realmente o que é. E ali a gente localizar, identificar aonde que nós vamos atacar para alcançar a solução do problema. Então, vamos pensar bem. Primeiro, problema, depois, que interessa mais, é pensar muito na solução, mas para isso, nós temos que entender de fato a estrutura, o arcabouço, o mecanismo, o que é a essência desse problema. Porque senão não adianta nada. Isso é um processo lógico. Tem lógica para vocês? Tem. Valdo, essa Obrigado. essa questão aí do brasão é uma coisa que já vem de várias vidas. E já... Bem, e isso é aristocracia. Aristocracia é burrice. Mas agora veja, na questão de uma família, isso é inevitável estudar, né? Agora isso vem, o mesmo pessoal vai vindo junto. Sei lá, desde quando, né? Você veja bem, 31 anos, esse povo está tudo junto, 200 pessoas, isso é um regimento, né? É aquele regimento que eu fazia. Ornário! Sabe como é que é? Como é que é isso? Isso é um regimento, 200 pessoas. Isso não é um time de futebol. Time de futebol são só 11, são 200. Quer dizer, um grupo karma violentamente entrosado, interativo. Entende? Mas parece que, eu tenho impressão, não sei confirmar, esse pessoal continua vindo junto sempre, é isso. Né? Agora, ó, tem umas coisas que às vezes me dá vontade de ir lá e pesquisar. Não só com o jornal na mão, mas com as pessoas também. É ver o seguinte, quem é que casou com quem nos últimos 15 anos? Quem é que entrou no clã? Foi permitido? Deu certo? Teve alguém que deu contra? Para a gente ver quem é que é da monarquia e quem é da plebe. No meio deles. Você está entendendo? Isso aí seria bacana fazer um estudo, uma pesquisa. Você lembra uma vez que eu falei que você devia fazer pesquisa na sua família? Uma coisa interessante é quem entra e mesmo depois separa, mas foi aceito pelo grupo, o grupo não abre mão dele. Ah, é? Agora, outra coisa. É preciso de ver como é se o clã não está dentro de um gueto, ou se é um feudo cheio de castelos. De vocês, é um gueto ou é um feudo? Está entendendo a diferença entre gueto e feudo? O gueto seria totalmente favelado. E o feudo seria totalmente monárquico. É feudo mesmo. Ele é feudo, não é? Então, aí teria que estudar mesmo. Agora, veja, chegou a mulher ou chegou o cara, se ele aguentou lá, como é que foi, o que ele achou, como é que é. Se alguém, por exemplo, de uma maneira peremptória, deu algum veredito contra, por que deu? Isso aí tem muita coisa para ser estudado. Vale a pena ver. É feudo, professor, porque, olha, primeiro que o pessoal está espalhado agora, né? As últimas gerações estão no mundo inteiro, eles viajam o tempo todo. Tem bandeira de petróleo na família. Tem algum que tem $1 bilhão? Não, né? 1 milhão? Olha, pode ser que tenha. Até? O pessoal da bandeira de petróleo tem. Então tem. Povo de petróleo. Então, ó, tem bilionário no meio. Então a gente já viu, ó, tem bilionário, tem santo da igreja. Isso aí precisa fazer um levantamento. Outra coisa. Tem dois dos 200, quantas conselheiras você acha que tem? Isso é importantíssimo. Outra coisa, lá pelas tantas, ela mesma que vai fazer uma pergunta lá pelo final
do interrogatório da pesquisa. Quantos foram transmigrados para outro planeta inferior à Terra? Estudo pode estudar, né? Não acha? Por exemplo, tem algum que foi assim célebre na ilicitude como marginal, ladrão, estelionatário, qualquer coisa, nesses 30 anos, 31 anos? Não, que eu conheça, não. Da minha avó para cá, eu sei não. Que tem gente que eu conheço que foi juiz, tem juiz no meio, mas juiz é uma coisa, agora eu quero ver o outro lado. Tem réu? Porque com 200 deve ter muito réu, mas agora precisa de ver se tem réu mesmo, real. Real. Agora tem real. Não é irreal. Tem um traço da minha avó que ela não divulgava os trafares da família. Então, isso é uma característica familiar. Então, assim, pode ter havido alguma coisa, Quer dizer que era mas água com açúcar, tipo religioso. É religioso. Complacente. Né? Então, fazia tudo em favor. Né? É um processo da Igreja Católica, possivelmente. Protestantes apareceram por causa disso. Ela era indulgente, fazia indulgência. Achei interessante o jornal da família Cavalieri. Olha aqui. Tem algo parecido na minha família. Meu grupo Karma está espalhado por vários países na América, Europa e Oriente Médio. Nós conhecíamos, mas não tínhamos relação próxima. A dessoma de um tio nos Estados Unidos nos reaproximou. E esse movimento de reaproximação fez que um primo da Europa, primo, sempre tem primo. Primo quer dizer primeiro. Né? Da Europa lançasse uma newsletter, que todos recebemos. As características desse informativo foi muito interessante e me chamou a atenção, pois além de trazer as informações históricas dos caminhos que a família percorreu no mundo, traz informações dos países onde moramos, as profissões, multiculturalismo, universalismo, sendo a verdadeira ferramenta de autopesquisa. Achei interessante o processo de reaproximação, e como estamos muito próximos, apesar da distância, após isso, vários elementos da família em suas viagens se encontraram. Foi muito positivo para todos. Eu acho também, Agora, por que eu acho? Eu acho pelo seguinte, nós temos que, quando você procura entrar na mega fraternidade, entrar no universalismo para entender a humanidade, a para-humanidade, viver com esse povo, a primeira coisa tem que fazer uma pinguela. A pinguela é chamada dupla evolutiva. Entende? Que é uma pessoa que você elege para atingir o resto da humanidade. Agora, nessa questão, já não é mais uma pinguela. Você está entendendo? Já é uma ponte enorme, que é uma família inteira. Então, pensem, existe esse aspecto muito sério. Se a pessoa tiver com prioridade evolutiva na cabeça, ela pode tirar bons resultados evolutivos e cosmoéticos dessa experiência familiar. É isso que eu estou chamando a atenção. Em vez da pinguela de uma pessoa para te ajudar a alcançar a humanidade, você vai ter 200 pessoas para começar a fazer o seu ensaio de fraternidade, de mega fraternidade. Então, veja, é um ensaio de mega fraternidade, tudo isso que estão fazendo. Agora, o egoísmo vai depender do nível da pessoa, as tendências que ela mostra, os interesses que ela quer, quais os objetivos que ela demanda alcançar. Isso é que é importante. Você fala dos 3 focos interligados. O primeiro servindo como base para o segundo, que impulsiona a consciência para o terceiro, o megafoco em si. Essa sequência seria a direção megafocal até um certo ponto. Estou revisando um artigo sobre a experiência que tive com o assunto e gostaria de conceituar bem essa sucessão de focos. Olha, o foco aí precisa de ver qual é o tema, o assunto que você está pesquisando. E aí você, então, identifica quais são os focos e esses focos, como é que eles funcionam. Aí você coloca as outras técnicas, tem uma opção de trinômio para colocar nisso. Por exemplo, trinômio, polinômio, tudo isso. Por exemplo, um deles, o curto prazo, médio prazo, longo prazo e longuíssimo prazo. Isso tudo tem que ser visto.
Então, é um problema aí de examinar. Mas, olha, pensa mais sobre o assunto com seu tema na mão. Você vai ter mais ideias sobre isso. É interessante. Você respondeu agora há pouco a um tertuliano sobre a questão de incoerência ou mudança. Diz que, em questão de consciência, você não se arrisca e que a pessoa muda de uma hora para outra. Mas você também afirmou que a Dilma Rousseff, como foi assaltante, não mudará seu temperamento desse corpo. Como assim? Sim, é igualzinha a mulher lá que não mudou. Ela passou de mocinha para 60 anos e não quis aparecer para ninguém mais. Existe uma atriz de Hollywood que era assim. Vocês lembram dela? Como é que é o nome dela? Como é que é o nome? Aquela bonita da época da minha irmã, que gostava de cinema. Não. Como é que é? Ela é faladérrima. Greta Garbo. Greta Garbo. Essa aí. Primeiro, garbo quer dizer garbosidade, orgulho. Era o nome dela, a cara dela, o jeito dela. Ela não queria aparecer. E outra coisa, parece que ela ficou um pouco perturbada no fim da vida. Então, veja, vamos devagar com isso e entenda o que eu quero dizer. Entende? Agora, eu acho o seguinte, é o que nós estamos falando justamente dessa questão. Uma pessoa, por exemplo, existe aí no Brasil um grande artista plástico que uma vez matou uma pessoa. A partir daquele momento que ele matou aquela pessoa e superou os processos, eu não quis saber de mais nada que ele estava fazendo. Nunca mais quis ver. No entanto, ele é considerado um dos grandes artistas do Brasil. Por quê? Esse cara não pode mudar tão cedo, com essa culpa na cuca. E é preciso examinar por que foi o assassinato, por que ele matou a pessoa, por que ele não está preso, o que é que houve. Tem que examinar isso tudo. Mas examinando, e ele que é um artista, sabe, artista que é emocional, como é que fica? É igualzinho, por exemplo, o processo belicista. É lógico, uma pessoa belicista, antes de mais nada, ela é emocional. Senão não vai matar os outros. Todo mundo sabe disso. É só estudar. Olha a série lá de cinema. Ó, quem for olhar isso, é preciso ter gabarito. Não é qualquer um seguir. Chama Criminal Minds, quer dizer, mentes criminosas. Aquilo lá é violento. Canal 48. Quase todo dia, durante a semana. Hoje os horários são diferentes que é fim de semana. Mas quase toda semana é mais ou menos 19 horas, às 7 horas da noite. Criminal Minds. Aquilo lá, a pessoa pode examinar para ver como é que é. Uma pessoa que tem essa tendência, como é que fica? Uma das coisas mais sérias que eles falam é o problema, por exemplo, de uma pessoa que é um pedófilo. Eles sabem que se soltar o pedófilo, aquele que já trabalhou muito com pedofilia, já fez muitas vítimas, se soltar, ele vai ficar perto do playground, na saída da escola, vai ficar vendo aquilo lá. Todo mundo sabe disso. Hoje, isso aí já ultrapassou o processo da psicologia, já foi para a psiquiatria, o negócio é muito sério. Agora veja, se pedofilia é assim, pensa bem nos outros que já mataram. Ou na turma que não matou, mas que usou revólver, armas municiadas para fazer um assalto a banco, para participar de guerrilha. Como é que essa pessoa vai mudar de uma hora para outra? Vocês estão entendendo bem o que é que eu quero dizer? Pensa bem. Outra coisa que é seríssima, que eu não falei, mas já que você está tocando no assunto, é bom a gente clarear. Nós estamos falando de uma mulher, não é de homem. O homem tem hormônio muito mais para matar do que a mulher. A mulher, ela tem hormônio para dar a vida e não para tirar a vida. Agora, o homem não. Ele tem mais músculo, ele usa o revólver, essa coisa toda. Tem muito mais homem armado do que mulher armada. As amazonas, como a gente chama, as chamadas valquírias, são em muito menor nível do que o cara que é o Sansão, o tal que ataca tudo. É não só serial killer, mas o nome é outro. Como é que chama? Aquele cara que é o bom. Sniper. Quer dizer, sniper, a maioria é homem. Então, vamos pensar, no caso que nós estamos falando aqui, não é guerrilheiro, não. É guerrilheira. O negócio é muito mais sério que eu estou falando. Professor. Pense bem nisso. Não há nenhuma incoerência no processo.
há pontos de vista diferentes ou abordagem diferente, porque os casos são diferentes. Só um detalhe, com relação a Dilma, vale frisar que, assim, ela se orgulha do processo, do passado dela, ela não se arrepende. Então, essa é uma diferença básica que eu vejo, porque se há arrependimento... Mas, o sniper, sabe, o atirador de elite, ele se aposenta e vai dar... Tem entrevista, sim, tudo gravado sobre isso. Se aposenta e ele fala, não, o que é que foi o seu maior feito? Meu maior feito foi matar 19 pessoas em 24 horas e ninguém ficou sabendo de que morreu. Morreu na hora. Tiro no meio da testa. Às vezes 1 quilômetro de distância. Isso é que é. E o cara com a maior naturalidade. Outra coisa, considerado herói, ícone, ídolo, sniper. Eu vi na televisão, passou aí, o negócio tudo aí, tem filme sobre isso. Agora, o que eu vejo assim, o caso específico dela é menos que sniper, mas mesmo assim não teve arrependimento, ela se orgulha do processo. O problema não é esse, ela não pode ter arrependimento pelo seguinte, ela insistiu e foi coerente o tempo todo dentro dessa tendência. Por quê? Sim. Ela participou de uma série de guerrilhas, não foi só uma. Presta atenção aí na biografia dela, é um monte. Tudo que tinha, ela entrava. A dona é realmente belicista para valer. Sim. E não é autêntica. Vamos ver o que né? vai outro ponto acontecer também, com o Brasil, não é autêntica. Então não se arrepende, não é autêntica. São duas coisas que não dá para dizer que ela vai mudar. Agora veja, lembre-se, existe até a gestante bomba, né? Valdo, existe uma cena, foi gravada, apareceu na televisão, ela e o Zé Dirceu enaltecendo que a guerrilha toda, os dois, um elogiando o outro, apareceu, foi gravado. Companheiro de armas. Isso é terrível, né, pensar nisso. E o Zé Dirceu, é aquele cara do mensalão, tudo, está aí de novo. Vocês se preparam, vamos ver o que vai dar. A situação aí é brava. Se ela for eleita, a gente não sabe o que vai dar. Vamos acompanhar para ver se de 1 ou 2 anos, se não vai aparecer o chavismo no Brasil, ou algo parecido, ou o Irã no Brasil, ou algo parecido, né, desse tipo. Então vamos ver. Agora, mesmo se o nosso eminente Serra for eleito, também vai criar um problema. Como é que vai ser com o Lula se o Serra for eleito? O que vai acontecer com a saúde dele? Eu acho que a primeira coisa tem que arranjar uns médicos lá para o Lula. O mais depressa possível. E depois de 8 anos, com essa euforia toda e o negócio, né, mudar de uma hora para outra, vai ser um impacto muito forte na saúde dele. Pois é, ele tem que se preparar, porque senão pode dar um infarto nele, uma coisa qualquer. É um perigo. Você já abriu o outro. Eu estou preocupado com o ex-presidente da República. Se isso acontecer, né? É crível que, por mais que tenhamos sido infalíveis durante toda a nossa existência, intrafísica ou extrafísica, ainda assim haveriam consciência muito mais evoluída do que nós. Por quê? Ixi, esse aqui está querendo fazer um negocinho também. Escuta, você não é nada. Existe um monte de consciência mais evoluída. Você nunca viu falar? Ele não pode ser nada, porque senão, se fosse consciência avançada, ele aqui, ou consciência avançada, ele ia saber. Então mostra que você não sabe nada desse assunto. É bom você estudar as nossas coisas. Eu te aconselho você começar a ver um livro que chama Nossa Evolução. E outra coisa, leia o livro com bastante heterocrítica, quer dizer, critique o livro, desanque contexto, vê o que você pode, arranje argumentos melhores do que está lá escrito. Isso aí é muito importante para você. Você vai poder melhorar. Agora, tem muito mais consciência evoluída. E outra coisa, esse planeta é uma coisinha, é um grão de areia na praia. Presta atenção. Tem muito mais coisa do que isso. Pense bem. E tem muito mais evoluído que isso aqui. Olha bem. Agora, dá vontade, né, nessa hora que seria bom apresentar para ele um serenão, né? É esse que seria o estupro evolutivo máximo. Como é que ia? O cara ia virar uma ameba na hora. Só podia ser, né? Ia virar uma ameba. É uma bactéria. Né? Não, mas quase sempre é ameba, porque ele, na hora que ele muda a morfologia. A ameba é mais. Né?
Professor, Sim. aqui, com relação à cosmovisão da descrição do problema, em casos familiares, né, como é que a gente chega mais próximo dessa cosmovisão? É a hora de você ver se a sua família ela é doadora ou ela é miserê. Ela é mão de vaca, é pão dura, ou ela ajuda, faz assistência, ela é voluntariamente fraterna. Primeira coisa, olha isso, porque família é processo de grupo. Se o grupo é avançado, tem que estar ajudando os outros. Essa família que nós estamos falando, Cavalieri, tem muita gente boa. Eu conheço, os que eu conheci são tudo de alto nível. Tem juiz que já ajudou muito, já batalhou com um monte de coisa, inclusive lá no Rio, todo mundo sabe disso. Quem é do Rio aí que conheceu o Cavalieri? Tem alguém? O juiz Cavalieri? É de lá, alto nível. Ajudou criança, infância, juventude, tudo isso. As primeiras adoções internacionais, quem fez foi ele. Pois é. Enfrentou Pode ser. Eu conheço. Viu o Cavalieri. Agora, isso é uma questão até assim do veio da família, né? Certo. Agora, para entender melhor as relações entre esses membros da família, assim, o papel de cada um dentro Aí desse... tem que ver, porque tudo isso é o processo da empatia, é a afinidade entre eles. É essa empatia que move a máquina, o mecanismo entende? Do grupo evolutivo. Uhum. É o rapport, a afinidade. Tem que examinar como é que isso funciona. Quem é quem? O que é que está ali? O que é que acontece? E outra coisa, a posição. Quem é mãe, quem é filho, quem é pai, quem é irmão. Tudo é importante. É exatamente nesse ponto, assim. Uma vez definido esse cenário, né? A gente tem lá as peças. Você vê o que você está fazendo lá. Exato. Oncotô, Doncovim, Proncovô. Você está entendendo? Agora, a primeira coisa é essa. Oncotô. Onde é que eu estou no meio desse processo? Se de ver. Isso é importantíssimo. Você não está lá à toa. Exatamente. Lá pela estação você pergunta, mãe, o que eu estou fazendo aqui? Essa cosmovisão nesse nível é que eu assim, me pergunto como entrar mais. Até para entender qual é o meu papel nesse Agora, pedaço. outra coisa, entendeu? depois você caladinha, só para você examina. Quantas consréus tem aqui? Quantos eu preciso de ajudar? Tem alguém que é dependente meu? Aí sua responsabilidade vai aumentar. Dependente pode ser mais novo que você, mais velho que você, isso varia muito. Tem que examinar tudo. Tá certo? Agora, o processo todo é esse. Outra coisa, quem é que te ajudou nessa família? Mais direto. Além de pai e de mãe. Às vezes tem uma madrinha, um padrinho, um tio, alguma coisa que fez assim, isso tudo tem que colocar na balança, os pratos da balança, para examinar bem como é que é. São os aportes da sua PROEX, isso é importantíssimo. Qualquer coisa apela aí para a PEX. Até quem ajudou, os aportes eu consigo identificar mais, assim. Você chegou à conscienciologia por quê? Teve alguém que abriu a porta? Foi você não da mesmo? Família. Ah, não? Não da então família. Tá. Já escapou. Tudo isso você tem que examinar, ver como é que fica. Tá certo? Professor Agora, Paulo. é na família que a gente tem gente que nós temos mesmo interrelacionamento sério de consciência. Sim, por isso que eu estou perguntando. Sempre tem. Urubo sério é isso. E vê como é que fica. Tá certo? Uma coisa interessante que talvez possa te ajudar é você identificar assim, qual que é o seu papel dentro da família. Então, a condição de o quanto que você aceita dentro da família e quem são as pessoas que mais te querem dentro daquele grupo, dentro do grupo, as afinidades que tem. Porque, assim, eu fui tentando afastar, tem tios que me ligam aqui em Foz sistematicamente, querem conversar. Na minha família, dos meus irmãos, eu sou, na família grande,
mais querida que os meus outros 2 irmãos. Então, assim, qualquer coisa que eu faço, mas aí é uma vira questão assunto. de charme. Hã? É um processo de charme. Não sei, eu acho que é processo de responsabilidade, pessoal. Acho que o charme... O charme responsável. Valdo, e Charmosa, nessa uma análise... responsabilidade charmosa. Nessa análise familiar, a gente não pode esquecer dos periféricos. Por exemplo, hoje de manhã eu estava evocando e lembrando de uma pessoa a quem eu devo muito na minha família, que não é a família, é a moça, a empregada da minha avó, criada por ela desde menina, que era a pessoa mais lúcida da família inteira. Foi ela que segurou a barra de todos o tempo todo e está viva com quase 90 anos, lúcida. Então, ela sustentou, ela fez curso de projeciologia, analfabeta, ela sentou na primeira fila, eu te contei isso. E ela me dizia, olha, ela não sabe ler nem escrever. Ela falava, Maloca, ela me chama de Maloca. Maloca, eu não entendo nada dessas palavras, mas quando eu estava dormindo hoje à noite, eu entendi o que era energia telúrica. Ela entendia tudo que estava sendo falado. Ela tinha projeção, tem tudo. Então, é bom a gente olhar também os periféricos, não ficar preso àquelas pessoas que, às vezes, as mais avançadas não são aquelas. Sabe? Os adventícios, muito importante. Professor, na fatologia, na 6ª linha, o senhor comenta a questão da crise, né? A pesquisa em si. A questão da crise é quando o foco fica preso ao problema e não na solução, a pessoa entra em crise. Ela entra em crise e, geralmente, aquele problema já é uma crise de crescimento e ela não viu. É porque ela está muito presa no ego e no problema. Está muito presa na superfície do assunto, às vezes na emoção do processo. Ela não viu. Porque os próprios cientistas comentam, né, que o problema bem formulado ele é meio resolvido. Então, se você... se ele é bem formulado, tudo se abre, né? Fica mais fácil chegar a uma solução. Então, nesse caso da crise, a pessoa tem que focar na solucionática. Por isso que eu insisti tanto aí em falar sobre a descrição do problema. Tem que ver isso muito sério. Bom, dentro hoje da pedagogia, da didática, um dos pontos bastante discutido é essa questão de trabalhar com os alunos a problematização, né? E aprendizagem baseada em problemas. Só que uma grande dificuldade é estimular os alunos a criarem os problemas ou criarem perguntas. O que você dá de sugestão para a pessoa começar a identificar problemas? Porque a solução vem depois. O problema, se tem alunos, você tem que ver primeiro qual a faixa etária desses alunos. Vamos pegar jovem adulto. Então, aí o problema é o seguinte... Como criar problemas? Profissão, a dúvida sobre a profissão. O processo da pessoa estar se sentindo bem dentro daquilo que ela escolheu. Isso tudo aí é problemático, nessa fase. Mas não teria alguma técnica, até para a gente mesmo, no dia a dia, para que a gente comece a enxergar problemas, não no sentido negativo, mas questões... Para generalizar é muito difícil. Para poder trabalhar como pesquisa, investigação. Aí o processo não dá certo. Pode generalizar muito, não. Tem que ver muito a personalidade em si, você está analisando. Seria como formular problemas, né? Pois é. Me dê a personalidade, me dê alguns minutos com ela que eu te falo. A gente pode afirmar que o amparador da TENEPS, ele fez TENEPS ou alguma coisa similar em outra vida? Não, a tendência é o seguinte, se ele é amparador e conhece essas coisas todas, ele tem uma noção, às vezes, bem mais séria, às vezes, do que você. Se, por exemplo, o amparando é um rapaz ainda moço, o amparador engole ele tudo, porque ele tem mais experiência. E ele lembra, sabe, está consciente. Então, a diferença aí é muito grande. Agora, quando a pessoa já está mais madura, aos 60 anos, está consciente do processo intermissivo, aí tudo muda. Ele já começa a ficar igual a ele. Eu estou pensando na vida passada do Agora, amparador. sempre você tem que pensar o seguinte, a maioria tem essas experiências já feitas, por isso que eles são amparadores. Do jeito que tem serenões, que já tinha tudo, já tinha passado por FIEX, essa coisa toda, também tem amparador, por que não? Entende?
caminho é esse. Agora, isso aí vai fazer muita gente pensar. O verbete que eu escrevi. Vai ver. O negócio é sério. Agora, o que é engraçado é a nuance disso. Ninguém nunca pensou nisso. Isso não tem nada escrito em parte nenhuma. A nuance desse assunto em si. Não tem nada, vocês nunca viram isso. É totalmente original, inédito e tal. Tem vários desses que eu estou trazendo agora. Tem um monte aí para trazer. Tudo desse tipo. Agora, vai devassar a cabeça de quem está entendendo os processos até agora. Por exemplo, essa turma que respondeu isso aí. O povo que responder 30 perguntas dessa direito, abre o olho com essa turma. Cuidado que eles vão passar a perna em vocês. Do ponto de vista evolutivo. Só dessas 50 perguntas aí da PROEX. Essa pessoa já está entendendo muitos processos de conscienciologia. O nível ali está muito elevado. Isso não é livre para a pessoa primária. Então, por exemplo, se uma pessoa acertou 10 perguntas, você vai perguntar para ela assim, há quanto tempo você entende conscienciologia? Ela vira para você e fala assim, não, faz 1 ano. Fala assim, então você está perdoado. Você é fora de série. Você acertou 10 perguntas, é uma grande coisa. Você está entendendo? Isso vocês têm que olhar muito. Tiveram 2 pessoas que acertaram 30 ou mais de 30. Foi? Pois é. Se te olhar quem são essas pessoas. Agora, essas pessoas, por exemplo, como é que fica? Elas vão entender muito esse verbete que eu estou falando. Então, tem verbete que eu estou escrevendo agora, que a gente vai debater aqui, 3 pessoas. Que é para daqui 10 anos. Nós vamos debater aí qualquer hora, mas todo mundo vai entender só superficialmente, fica por isso. Daqui 10 anos vai cair a ficha. Não, tem um monte deles, tem um monte. Mas esses agora são piores. Esses aí vão exigir mais tempo. Entende? Você vai ver, tá dos detalhes. Dentro do assunto comentado, que poderiam concluir de um grupo familiar que se afasta da sua cidade natal, que entre seu participante não é de manter relações muito próximas, mas que, porém, ao menor problema ou dificuldade realmente séria, reúne-se imediatamente para solucionar o ocorrido. Esse comportamento é sinal de quê? Isso é sinal de desagregação. O povo só interessa na hora que tem problema, mas eles não veem o problema, eles não cultivam a amizade interfamiliar. Entende? Isso aqui é só quando tem problema que a pessoa recorre ao outro. Então é na hora do vamos ver. Isso aí não é correto. Cosmoeticamente. Assistindo a tertúlia de hoje, o senhor comentou que se interessa em estudar pessoas que têm marca de família. Eu tenho uma marca na orelha esquerda. Quando eu nasci, minha mãe pensou que o amassado na minha orelha era porque tinha lavado a roupa, encostado a barriga no tanque. E quando meus filhos nasceram também tinha uma marca, ou melhor, tenho 3 filhos, pois nasceram com a marca na orelha. O que não tem, achou por um tempo que não era minha filha. Agora vieram os netos, alguns têm a marca. Devido a esses fatos, minha mãe lembrou que um tio dela tinha essa marca. Meus bisavós vieram da Itália, se radicaram no Brasil, na cidade de Coimbra, em Minas Gerais. A família Frederico ainda é maioria no local. Olha, isso aí é uma marca genética da família. Não há dúvida que está na cara. Você já viu. Orelha tem muito disso. Agora, é muito engraçado isso aí, a ligação da orelha. Mas viu? Seu caso é tipicamente genético. Não há dúvida. A representante da família Cavalieri devia pensar em fazer um genetograma e até em um paragenetograma. Encontra-se bons subsídios na psicologia sistêmica das relações familiares. Se você quiser, já está sabendo. Psicologia sistêmica das relações familiares, é o genetograma. Hoje eles estão usando muito isso mesmo. Estão falando muito nisso. Isso que eu estou falando é justamente do genetograma. Acho estranho que o pessoal da Conscienciologia fale da Dilma e seu envolvimento em guerrilha, e não comente nada sobre o Serra, que diz que foi preso por participação em movimentos estudantis. Qual a diferença ou a preferência da Conscienciologia por Serra? Gostaria de entender. Não, o problema todo é o seguinte, seria bom você pegar na internet
a comparação que tem entre o perfil da Dilma com o perfil do Serra. E você define. Eu mostrei aqui mais ou menos alguma coisa deles. E já indiquei para outras pessoas que perguntaram a mesma coisa. Eu não quero dar palpite nisso. A pessoa que tem que ver o voto, quem vai dar é você. Agora, veja que você vai ver a diferença de um com o outro. É que o governo tem a máquina toda por conta dele, gastando dinheiro de todo jeito. Até a presidência da República está trabalhando para eleger, quer dizer, não tem mais presidência, só tem cabo eleitoral nesse Brasil. Então, veja bem, se eles fossem bons, ia mostrar a realidade de um com o outro. Agora, acho que isso devia ter aparecido nessas revistas todas. Eu acho que a turma de jornalista bobeou nisso aí. Fazer uma tabela comparativa. Fazer uma tabela comparativa em toda edição, até chegar no dia da eleição. O povo lê. Aquilo é impressionante. O que um fez na mesma época e o outro, como é que foi? A diferença é enorme. O Serra, gente, é uma pessoa culta, de alto nível. Ele entende também do processo de energia. Você está entendendo? Isso é muito sério. O Serra jamais ia pensar em estar matando os outros ou qualquer coisa. Ele participou do movimento estudantil, eu participei, eu dormi na Uni. Qual é o problema? Eu representei 3 escolas uma vez. Na época que tinha os comunistas que queriam entrar no Brasil, eu dei o voto contra eles. Praia do Flamengo, eu dormi lá, qual é o problema? Mas não entrei nisso, não participei das coisas, nem nada. Agora, o que se passa? Leia que está na internet. Precisa de ver qual é o www, você sabe qual é? Aquele? Só um adendo que eu acho que eu vejo é o seguinte, ele falou que o pessoal da Conscienciologia vota no Serra. Na verdade, o que eu vejo, conversando com as pessoas, é que assim, muita gente não votou no Serra no primeiro turno e está votando no Serra agora por exclusão. Né, comparando as duas biografias. Então, só para deixar claro também para essa pessoa, que parece que está levantando a bandeira aqui ela apareceu do Serra, mais agora, depois da eleição. Todo mundo começou a falar nisso aqui. Sim, sim. É no segundo mas turno. É por exclusão, por exemplo. Eu devo votar no Serra agora, mas eu não votei no Serra na eleição passada. E não votaria nele se não fosse pela Dilma, que eu acho que ele é o menos pior. E eu tenho conversado com algumas pessoas também e vejo que é o mesmo posicionamento. Não é que o Serra seja a bandeira do Serra, mas é que ele é o menos pior. Né? Agora é interessante que eu vejo o seguinte, é comparar o temperamento de cada um, né? A Dilma, por exemplo, se pegar o processo dela envolve assédio moral quando ela foi ministra. Eu vou votar no Serra, né? falando francamente para vocês, vou votar no Serra, porque eu já fiz experiência com ele entende tudo de energia. Sim. Isso aí é muito sério para mim. Gente, o povo que entende energia é uma minoria da minoria, micro-minoria. Agora, um homem que pode ser presidente da República, que entende energia, onde vai isso? Tem abertura, né? Abertura. Então, dentro daquilo que eu entendo, ele é fora de série para mim sobre isso. Tem uma condição também muito clara, que é a estrutura de corrupção que foi montada nesse governo e da qual a senhora Dilma participa, ela é notória, não precisa de ser da conscienciologia, só ter 2 neurônios. Lê e você sabe que o resultado é aquele. Então, não tem uma plataforma política da conscienciologia. É bom essa pessoa que está perguntando rever esse ponto de vista, porque é muito fácil, sabe, atribuir uma plataforma qualquer. Você quer fazer do Brasil uma república bolivariana? É muito parecido. Aquilo que eu chamo, que eu vou fazer um verbete sobre isso. Agora, você quer fazer uma ditadura eleitoreira? Aquela ditadura que tem eleições, pseudo-eleições, do jeito que lá o Chaves está fazendo? Ou do jeito, ou uma ditadura teocrática, eleitoreira teocrática, igual a do Irã? É isso que você quer? Baixo nível cultural nunca ajudou país nenhum, quer dizer, essa pobreza intelectual já não ajuda. Sim. Agora, junto com a corrupção, aí fica um casamento que ninguém aguenta. Mas você sabe o que eu acho que é pior na Dilma? É o seguinte, essa plataforma de corrupção já está com o Lula. Com a Dilma é pior, porque o temperamento dela é pior do que o Lula. Ela é mais belicista. Então, a tendência é piorar mais. Esse é o meu ponto de vista. Né? Ela é revanchista, né? Ela é revanchista, é vingativa. O temperamento dela mostra isso claramente no histórico dela. Né? Então, pelas caras e bocas a gente vê a pessoa. Toda vez que vejo a candidata Dilma, vejo um homem. Essa consciência pode ter sido ela mesma em outra vida. Eu vejo um ditador. Isso é uma senhora que está falando aqui. Nós vamos ver o que acontece nos próximos dias.
Vamos ver o que vai dar. Daqui uns dias nós não podemos falar nada aqui, né? Que dia que é que não pode? Sexta-feira. Eu vou para Uberaba quinta-feira. A partir de quinta-feira até na outra segunda, nós não vamos ter tertuliário aqui, tertúlia. Então quinta, sexta, sábado e domingo. São 4 dias. Eu vou deixar vocês descansar. Vocês pensam bem o que vão votar, como é que é. Eu vou sair, mas vou voltar ainda para votar. Volto para votar. A situação é essa. Na tertúlia de segunda, talvez, a gente vai saber o que é que deu. Então, até quarta-feira, a gente pode conversar aqui. Segunda, terça e quarta. Nós temos mais 3 tertúlias, não é isso? Enquanto quinta-feira a gente viaja, em que hora, hein? Às 2? Não dá. Sim. Bom, o que é? Rapidinho, queria aproveitar, já que você falou, o teletertuliano falou em ditadura, né? Pela sincronicidade, vou fazer uma propagandazinha. A gente vai passar hoje o filme O Grande Ditador, do Chaplin. Tem a ver, tem muito a ver com a coisa, né? Terrível essa. E às 8h30, né? Um filme do Chaplin que ele faz o papel, ao mesmo tempo, de uma pessoa que sofre com a ditadura e do ditador em si. Troca de papéis e tal. É interessante dentro do contexto político do Brasil. Né? Vamos ver o que dá. Vale a pena. Eu confio em vocês. É isso? Ver o que vai dar. Mas o que é que tem mais sobre a descrição do problema? Vocês não precisam ficar com descrição. Aqui é descrição. Não precisa ficar discreto sobre o problema. Pode expor o problema para a gente estudar, não é isso? Para a gente fazer a descrição. Ô, João, você não falou nada aí, João. Você não fez nenhum depoimento aqui oficial do Tribunal de Nuremberg. Não me interessa. Como é que fica? Tribunal de Haia. Como é que fica? Sim. Alô? Aqui na frase enfática, a dissecção exata do problema de pesquisa, e depois vem primeira iniciativa concreta para devassar a complexidade do escopo da investigação. Você poderia, por favor, falar mais um pouco sobre o que seria essa dissecção exata do problema? Como que seria feito isso? A primeira coisa, por exemplo, você vai arranjar um problema. Você tem que ver qual a causa, o que é que deu aquilo, o que detonou aquela ocorrência. Isso é de base econômica, social, política, emocional, familiar, o que é que deu? Tem que examinar qual a natureza desse problema e ver os detalhes que envolvem esse problema, tudo direitinho, para a gente ver para onde nós vamos. É o jeito. Agora, o ato da descrição ou dissecção exata do problema de pesquisa, seja ele qual for, de qualquer natureza, constitui a primeira iniciativa concreta, quer dizer, uma coisa lógica, racional, bem ponderada, para devassar, quer dizer, explicitar a complexidade da meta da sua pesquisa. É assim que você vai ver. Não, o fim que eu desejo atingir é esse. Mas, para isso, você tem que saber qual é a estrutura, aquilo que eu chamo o arcabouço, entendendo? A essência do problema em si. Agora, esse problema tem que ver de onde ele veio. Se deixar do jeito que está, para onde ele vai? Quais as consequências, finalidade, derivações, efeitos dele? Tudo isso tem que ser estudado para caracterizar bem o problema, entende? Agora, aí, eu não estou falando nenhum problema aqui, porque isso varia ao infinito. Valdo, você poderia, por favor, detalhar essa questão do Serra, questão energética, como é que você acessou? Esteve com ele? É porque eu conheço ele, tá certo? Sabe por que eu conheço, certo? Eu sou uma pessoa que tem uma opção de amigos, tudo quanto é lado.
Tem amigos dele que são amigos comuns meus. Você está entendendo? Você tem que lembrar que, igual você, eu já morei em São Paulo também. Eu tinha casa lá. Quer dizer, não morava assim o tempo todo, porque eu viajava demais. Mas tinha casa, tinha muito contato, esse negócio todo. Então a gente sabe como é que é isso. Uma outra coisa. Eu sou 100% favorável a esse governador aqui do Paraná. Quero falar francamente para vocês. O Beto Richa. Esse é bom, esse é uma esperança, um novo sangue tentando no Brasil. Mas esse você conheceu de perto também. Sim. Esse também eu conheci de perto, eu conheci ele também. Eu sou bicho do Paraná, você sabe. Bicho do Paraná, esse povo que aparece, que a turma, eu não sou do Paraná, eu não sou de Minas Gerais, nasci lá. Mas vim para cá. Nós estamos trabalhando aqui faz 15 anos. E outra coisa, tudo que eu estou colocando atualmente, minha vida inteira é em cima disso. Até a minha biblioteca, tudo isso eu trouxe para o Paraná. Agora, em vista disso, a turma fez até um livro, você sabe, que tem aí as vozes do Paraná, e colocar no meio. Você é celebridade, não é bicho. O primeiro número, por exemplo, desse aí, porque já tem 3 livros desses. O primeiro, por exemplo, tem a Senhora do Beto Richa. Agora, esse segundo aqui, eu mostrei para vocês quando esse livro foi publicado aqui. Agora, aqui, por exemplo, ó, tem o Jaime Lerner, tem o Gustavo Fruen, tem a Gleisi Hoffmann, é tudo daqui, está tudo aqui, nós estamos juntos nessa história, entende? Agora, o que se passa? A gente conhece esse povo, eu conheço de perto, entende? Tem muita chance disso aí caminhar melhor aqui no Paraná com ele. Ele é uma boa personalidade, tem muita chance de caminhar. E outra coisa, ele tem 45 anos, é um cara muito bem disposto, parece um esportista, parece um galã, ele. Mas está muito consciente dos nossos problemas aqui do Paraná. E a questão eu tenho esperança que ele vai fazer alguma coisa muito boa nesse governo do Paraná. A questão energética dele também é boa. É. Não, esse aí eu conheço bem. Esses dois, por incrível que pareça, eu conheço. Eu sei de como é que é a situação. Agora, o Serra, ele tem mais idade, tem muita experiência, é uma pessoa muito culta, ele tem experiência dessas coisas avançadas, ele não é bobo, está entendendo? Ele atende a humanidade do jeito que é, ele não está preso às minhas coisas, não tem nada disso, não é isso. Mas ele entende, por exemplo, os processos de acupuntura, ele conhece isso tudo, entende? Energia, é um negócio sério. É isso aí, eu dou muito valor para isso. Vocês sabem, eu, na minha vida, o destino me levou a ter contato com muita gente desses políticos, não só aqui no Brasil, como até fora do Brasil. A vida levou a gente para isso. Eu até que não procurei. As coisas vão caminhando devido ao meu processo, principalmente de parapsiquismo, de assistência e interassistencialidade. Na época também do espiritismo, isso tudo me fez ter contato com esse povo todo. Eu conheci uma série desses caras, inclusive alguns presidentes, etc., tal, do Brasil. E conheci de perto. Você está entendendo? Alguns deles. Agora, tudo por quê? Vocês têm que lembrar que eu comecei a estudar o negócio todo com o Mário Palmério. E o Mário foi deputado federal em 3 gestões consecutivas. Então, isso me deu um gabarito enorme. Quando ele entrou, que foi deputado, eu comecei a representar as coisas perante o Ministério da Educação. Eu tinha que levar por causa das escolas que havia em Uberaba. Quem ia ouvir era eu. Essas coisas todas, eu tinha muito contato por dentro. A gente tinha que levar, mostrar as coisas, porque aqui tinha uma fiscalização, a época da educação era daquele jeito. Eu trabalhava dentro da administração das escolas. E eu trabalhei lá dentro, veja bem, dentro do processo, 18 anos. Eu fui para lá com 12 anos para o internato. Aos 13 anos, eu comecei a trabalhar para pagar meus estudos. E fiquei até quando eu saí. Fiz 2 cursos superiores lá no meio, fora curso ginasial, curso científico, tudo eu fiz lá dentro. E trabalhando. Então, eu dou muito valor para essa situação toda. Eu sei como é que é isso. Entende? Com relação à descrição das coisas, não necessariamente de um problema, mas na hora de a gente descrever as coisas, depois qual é a melhor forma da gente pensar para sintetizar as coisas sem perder pontos importantes? Por exemplo, vou descrever um ambiente.
uma coisa que seja importante. O problema todo é você escrever enquanto está quente. Quanto mais depressa você passar para o papel aquilo que você vivenciou, melhor, mais real, mais autêntico será a sua descrição. Agora, com o tempo, você vai analisando aquilo e você vai aperfeiçoando o seu texto. A redação, ela pode ser, você está entendendo? Contínua e avançada, desenvolvida, evoluída, ela pode ser progressiva. Pensa bem nisso. Então, quanto mais depressa você escrever e colocar lá, depois você vai enriquecendo o texto para ver como é que fica, para ficar bem dentro da realidade. O processo é não fugir dos fatos. Mas, assim, quais assim as etapas que você acha importantes na hora de sintetizar alguma coisa? A coisa mais importante é esquecer o processo de forma ou da literatice e pensar no conteúdo, no fato, para você analisar os fatos com segurança. Ficar a apresentação artística disso e daquilo é bobagem. O processo é ver o conteúdo, a essência da vivência sua. Isso é que é importante. Falando sobre a família Cavalieri, existe um doutrinador jurídico muito respeitado chamado Sérgio Cavalieri Filho, que já escreveu vários livros que eu, inclusive, já estudei, notadamente no campo da responsabilidade civil. Você sabe quem é ele, né? Ele é parente, mas ele não é da árvore da minha avó para cá. Ele é primo... Não, ele é de outra, ele é primo de vocês. É primo. Que eu sei é isso. Mas esse cara é bom. O Sérgio é bom. Eu sei dessa história aí. Uma colega de serviço constantemente reclama de mim. Coisas tão banais, tipo que eu não desligo direito o computador, etc, etc. Para o chefe. E esse vem me dizer que ele não desligou o computador. Então, fiquei pensando se deveria ou não deixar bem claro que essa pessoa que sei que ela está fazendo isso. Então, um dia, quando estávamos sozinhas, eu pedi que ela parasse de falar mal de mim. Então, ela começou a se justificar, dizendo que tudo que ela disse, ela repetiria na minha frente, dizendo que não falou mal de mim como pessoa, apenas criticou meu modo de trabalhar. Então, fiquei nervosa e falei para ela parar de ter duas caras. E ela, puxando o meu tapete, não vai me derrubar, porque já estou embaixo. Então, ela quase chorou, deu uma de vítima e o clima pesou. Mais tarde me arrependi de ter abordado isso, mas encarei como lição. Será que foi válido ter dito a ela que sei o que ocorre pelas minhas costas? Por que me senti angustiada depois? Você sentiu angustiada porque você não soube expor o problema. A interlocução foi mal feita. Teria que ter feito de uma maneira diplomática. Você fez de uma maneira truculenta. O problema de abordar e falar com a pessoa não está fora de ordem, não. Às vezes é necessário a gente falar. Isso às vezes é bom. Mas tem o modo, o dia, a hora. Aí entra aquela história. Você vai falar com alguém em processo sério, você tem que escolher local, a hora, o modo de falar, o ambiente, como é que está a temperatura, se há testemunha, como é que está o interlocutor que vai falar com você. Ele não pode ter vindo um acidente ou uma coisa qualquer. Tem que estar em harmonia para ele entender você. Agora, qual o timbre da voz que você vai usar? E por aí vai. Fazer uma coisa dessa é tão sério quanto escrever um filme, o script, o enredo de um filme, uma coisa muito séria, devido às consequências que podem aparecer por aí. O que ela fez? Ela foi precipitada, foi impulsiva e outra coisa, levou para a emoção. Um caso desse tem que ter falado, no seu peito fica uma pedra de gelo e você quer harmonizar, que aconteça o melhor para todos. É o que a gente faz agora na eleição. O que eu desejo hoje é justamente isso. Na eleição, o que eu falo para vocês, essa agora, segundo turno, é o seguinte, que aconteça o melhor para todos, quer dizer, para todos os brasileiros, para tudo do Brasil. É isso que eu sempre desejei aqui. Agora, falar que aconteça o melhor para todos, eu desejaria que nós batêssemos umas palmadas para uma pessoa muito respeitada aqui, que tem me ajudado demais. É o Dom Arlindário.
Agora, Arlindo, você está completando 22 anos hoje? Como é que é? Como é que você está? 32? Então ele já é Balzac. Tá certo? Ele já é Balzaco. Não pode falar nada, é balzaquiano. Mas olha, isso é fora de série, hein, rapaz? Um dia desse, 24 de outubro de 2010. Tá certo? Esse dia que eu nasci, fundaram a ONU. Um dia. Foi? No mesmo dia. Então, tá vendo? Tudo tem sua razão de ser. Realmente, hoje é o dia da fundação da ONU, você tem razão. E outra coisa, depois da Liga das Nações. Isso é que você tem que falar também, que é importante dizer isso. Olha, a ONU está em crise de crescimento. Você está também? É o tal negócio de a gente perguntar, não é isso? Realmente, a ONU está em crise de crescimento. Vamos ver como é que fica daqui para frente, né? Para melhorar as coisas. Estão reavaliando atualmente, estão estudando isso, né, João? Isso aí é bom, muito importante para nós. Agora, a ONU precisava de sair lá de New York e ir para um país mais neutro. Estados Unidos cria muito problema, né? Na sede nova, né? Pois é. A sede lá é um negócio enorme. Só quem já foi lá que sabe como é que é. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 102 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 24 perguntas respondidas online, 36 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 3 recados. Rafael, palestra online, professor Amaro, Cid, Marcos, Cineclube. E antes o Eduardo vai falar sobre amigos da enciclopédia. Foi ontem. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui divulgando o programa Amigos da Enciclopédia. Aqui o laptop que nós vamos sortear no dia 14 de novembro, que é um netbook da Lenovo. E essa configuração é uma configuração bem avançadinha. Ele tem 1 GB de memória RAM, tem um HD de 160. Nós sabemos que muitas pessoas não têm laptop, né? Assistem a tertúlia sem o notebook, sem poder anotar, fazer as anotações. E esse é um brinde, um prêmio que a gente quer oferecer àqueles amigos da enciclopédia que são amigos desde 2008, né? 2008, 2009 e 2010. E também aqueles que se inscreverem pela primeira vez ou que renovarem a sua inscrição. Nós lembramos que nos meses de novembro e dezembro existem várias inscrições que estão expirando. Nós estamos convidando os amigos da enciclopédia a continuarem sendo amigos, né, continuarem fazendo, ajudando o processo da manutenção aqui do holociclo, da holoteca e do tertuliário, que são as estruturas que compõem todas as etapas de elaboração da enciclopédia da Conscienciologia. Então, a participação de todos os amigos é muito importante, é fundamental para a continuidade dos trabalhos do ponto de vista físico, do ponto de vista material, ok? É um brinde, é uma lembrança, um recurso também para aquelas pessoas que vêm à tertúlia ou que então não têm, né, o laptop, não tem computador para fazer as suas anotações. Com relação aos kits da enciclopédia, nós estamos finalizando a venda, ainda tem aproximadamente 20 kits, e nós lembramos que estamos para fechar uma parceria com o IPC, e caso isso ocorra, né, vários kits serão destinados para as unidades. Então, aquelas pessoas que não compraram a enciclopédia da Conscienciologia, a edição protótipo, então o momento é agora. O valor é R$ 700 e na recepção do CAEC a venda é feita nos 3 cartões, Visa, Amex e Mastercard. Obrigado. Gente, boa tarde para todo mundo. Eu estou aqui para divulgar a palestra online gratuita que vai ter agora às 15 horas no site da Assinvexis, www.assinvexis.org. A professora Viviane Fernandes vai estar falando sobre a importância da gente estudar biografias. Então, quem quiser participar dessa palestra, está convidado a acessar o site agora às 15 horas. Obrigado. Olá a todos. Nós voltamos aqui para divulgar o 2º Encontro Internacional do Colégio Internacional Invisível da Dessomatologia. Então, nós estamos trabalhando aqui representando o Mário Mariatti e a Regina Isterman, que estão no encontro da IAC, lá em Portugal,
que termina por agora. Nós estamos representando e lembrando dos participantes, alguns deles. Professor Mário Oliveira, professora Maria Ana Lebeff, o próprio Mário Mariatti e Regina Isterman, Daniela Miari, os professores Alexandre Carlone, Luci Lutfi, professor Valdo, que no sábado estará dando orientações e diretrizes importantes para este colégio. É um assunto que, às vezes, as pessoas não se sentem muito confortáveis para estudar e acham que talvez não seja tão pertinente. Nós achamos de primeira linha, assim, de ponta, estudar a dessomatologia, que é a relação com intermissão e ressoma. Para entender intermissão e ressoma, você precisa passar antes pela dessomatologia. Também Júlio Dias, Regina Dias, Marcos Arcoverde, Luciano de Andrade, Tony Muskopf, Janete Muskopf, Nário Takimoto. Todos esses vão apresentar trabalho, eu inclusive. Estaremos reunidos do dia 5 a 7 de novembro. É gratuito o evento o tempo todo. Pega um sábado, sexta, sábado, domingo. Nós vamos estar no discernimento, a sala do discernimento, 2 salas do discernimento. E o evento, eu repito, ele é gratuito. Então, todos estão convidados a participar e trazer colaborações, críticas e sugestões. Obrigada. Gente, discernimento informa o Cineclube de hoje. A sessão de hoje tem um filme que é um clássico do cinema, O Grande Ditador, né, dirigido e com a atuação do Chaplin. Eu vou ler uma breve sinopse aqui. Chaplin faz 2 personagens, Hinkel, um ditador alemão muito parecido com Hitler, e um barbeiro judeu, quase sósia do ditador. A coincidência faz os 2 serem confundidos. O filme é principalmente uma paródia sobre Hitler e o nazismo, mas ataca também Mussolini e o fascismo. Com inteligência, Chaplin reveza o humor com tristes imagens de um gueto aterrorizado por tropas inimigas. É nesse filme que existe a clássica cena de Chaplin e Hinkel brincando com o globo terrestre. Está hoje às 8h30, R$2 a entrada, R$3 a comes e bebes. O filme tem 2 horas aproximadamente. É um filme de comédia, mas profundo também. E quem quiser mais informações, participar mais com a gente, acessar o blog www.discernimento.org/cineclube. Ou para sugestões, reclamações, etc., o e-mail cineclubecognópolis@discernimento.org. Obrigado. Espero todo mundo lá, hein, gente. Hoje tem amendoim com chocolate, além da pipoca também. O verbete eleito para amanhã é personalidade humana, especialidade sociologia. Obrigada e boa tarde a todos.